Bom, Toledo, o Lula tá falando bastante de economia e tem uma pessoa em especial que nunca esteve tão presente no discurso do presidente. É verdade, Thaís. Lula nunca falou tanto de Fernando Haddad. Um levantamento inédito feito pelo Luiz Fernando Toledo, nessa mesma ferramenta que a gente já mencionou aí, que faz a tabulação de todos os discursos e entrevistas do Lula, revela que o presidente mencionou o seu ministro da Fazenda em 31 ocasiões no segundo trimestre desse ano. É o dobro das menções do que nos trimestres anteriores, e mais do que qualquer outro ministro, mais até do que as citações do Lula à Janja, a esposa dele, né? Isso é bom ou é ruim, Toledo? Bom, essa é a pergunta de alguns bilhões de reais, Thaís, por quê? O Lula No caso, 25,3 bilhões de reais? 25,9 bilhões de reais, No quase caso... 26 bilhões de reais. A gente explica depois esse número aí. O Lula está falando mais sobre o Haddad por 3 motivos. O primeiro é para acalmar o próprio Haddad, porque o Haddad começou a virar alvo, né? Ele foi o queridinho do governo no primeiro ano de governo, tem os conflitos com o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Nesse segundo ano de governo, ele não teve o mesmo êxito para conseguir aprovar as reformas que ele precisa no Congresso, está tudo meio atrasado, a regulamentação da reforma tributária está atrasada. Ela tem uma semana para passar na Câmara, que é a última semana antes do recesso. Tem a promessa que isso aconteça de fato semana que vem. Exatamente. E começou também uma pressão fortíssima do mercado, que foi dirigida ao Haddad também, que deixou também de ser o queridinho do mercado. E aí o Haddad é daqueles caras que não esconde quando ele está descontente, né? Ele fala claramente quando fala, disse até em entrevista recente, repetiu, na verdade, em entrevista recente, que se for o caso, ele volta para casa, que ele tem como viver, ele não depende disso. Ele vai para a sala de aula. Exatamente, vai dar aula, ele se considera um professor acima de tudo, né? Sim, claro, não é professor isso? Acima de tudo. Exato, E a gente acredita. Agora, uma das razões do Lula voltar a prestigiar o Haddad, e a prestigiar de verdade, é falar mais sobre ele, dar mais espaço para ele, elogiá-lo. Tem até uma sequência de falas aí do Lula que vale a pena a gente ouvir para provar o que eu estou falando. Eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. O Haddad é uma pessoa muito importante para mim. Aliás, já conversei isso com o Haddad. O Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República. Eu falei para o Haddad, se o desenrola estiver certo, o pessoal que discute o prêmio Nobel da Economia vai ter que dar para a tua equipe. Verdade seja dita, ele saiu em defesa do Rui Costa essa semana também, dizendo que era ele que impedia os ministros de mentirem para o Lula, né? Ele tem que fazer esse equilíbrio, né, Thaís? Porque é uma grande disputa dentro do governo. O segundo motivo para o Lula ter falado tanto do Haddad, ter batido recorde de citações ao Haddad, superando o Rui Costa e qualquer outro ministro, também foi para acalmar o mercado, porque a gente viveu desde a semana passada ou retrasada um ataque especulativo ao real. O dólar subiu a patamares muito mais altos do que deveria ter subido, mesmo considerando a conjuntura internacional. E essa maneira falando bem do Haddad, dizendo que vai cumprir as propostas do Haddad, vai seguir as orientações dele, é uma maneira também de tentar diminuir esse ataque especulativo contra o real. Agora, tem um terceiro motivo, que é uma matreirice, uma típica do Lula, né? O quê? Ele vira pro Haddad e fala assim, Haddad, beleza, vamos nessa, vamos lá cortar gastos, mas anuncia você. Ou seja, o Haddad acaba fazendo o papel de bad cop, né? Vai ser ele que vai dar as más notícias, dizendo precisamos cortar 25,6 bilhões de reais e acaba sofrendo todas as críticas, inclusive da base petista. Isso que eu ia dizer, da base social, porque para o mercado ele vai ser muito bem aplaudido. Sim, exatamente. Mas se você olha os comentários nos grupos petistas de WhatsApp e nos posts que saíram sobre essa notícia de ontem, né, foi dada na quarta-feira à noite, o anúncio dos cortes, muito petista falando, eu votei no Lula justamente porque não ia ter corte na área social, agora os caras vêm anunciar corte, estão dizendo aí que vai ter um pente fino nos programas sociais. Obviamente, o desgaste ficou para o Haddad e o Lula conseguiu se preservar. Essa foi a matreirice.